Bom dia, irmãos. Mais um dia aí para trazer uma palavra para vocês. Que Deus aí abençoe a todos. Que nesse dia aí Deus possa abençoar a todos aí. Hoje eu vou falar de uma pessoa que é importante para nós e a gente tem que saber quem é ele, quem foi Jesus. Se queremos agradar a Deus, precisamos escutar outra pessoa importante. Muito antes de criar Adão, Deus criou uma poderosa pessoa espiritual no céu. Com a humanidade se perdendo, pecando, Deus já tinha destruído a humanidade uma vez com o dilúvio. Aí destruiu a segunda vez Sodoma e Gomorra. Quem conhece a história sabe. E ele falou que não ia mais destruir ninguém. Aí Deus deu livre arbítrio para as pessoas fazerem o que elas bem entendem, né? Só que algumas pessoas ainda era temente a Deus, mas a maioria era pecadora, elas só faziam coisas erradas e precisava de alguém para que descesse na terra, para que colocasse, falar assim, colocasse ordem, né? Aqui perante os seres humanos, para que tirasse o pecado do mundo, porque todo mundo sabe que o preço do pecado é a morte, né? E naquele tempo lá não tinha salvação, né? As pessoas pecavam e não se arrependiam, aí precisava alguém descer para poder fazer essa salvação do povo. E Deus mandou seu próprio filho que descesse, só que ele vinha em forma humana, forma carnal, porque não adiantava ele vir como espírito, que não ia adiantar nada, né? Então ele tinha que vir como carne, como homem. Ele ia ser concebido por uma pessoa, por uma mulher virgem. Com o tempo, Deus enviou essa pessoa para nascer em Belém. Deu uma virgem chamada Maria. Esse filho recebeu o nome de Jesus. Essa passagem ela está em João, no capítulo 6, versículo 38. Uma passagem aí até bonita, né? Porque Maria era virgem, ela estava noiva de José. E até foi assim até um baque, né? Porque naquele tempo lá, quem não era casado e tivesse filho era adúltera, né? No caso. Mas aí Deus mandou o anjo para falar para José que ela ia conceber o Filho de Deus. E esse filho nasceu, né? Ele nasceu num lugar até, a gente fala assim, até inadequado, né? Que era no estábulo, que era o único lugar que eles tinham para ficar.
Mas com o tempo ele foi crescendo, ele foi vendo que ele tinha ele tinha que cumprir a missão dele. E como homem na terra, Jesus refletiu perfeitamente as qualidades de Deus. Ele era bondoso, amoroso e acessível. Com coragem, ele ensinou a outras a verdade sobre Deus. Jeová enviou Jesus à terra. 1 João, no capítulo 4, versículo 9. Ao caminhar aqui na terra, depois de adulto, ele procurou pessoas para que o seguissem. Então, 12 dessas pessoas seguiram ele. E ele ia ensinando as pessoas, essas 12, para que elas pudessem, né, passar esse ensinamento a outras e até os confins da terra. Muitas dessas andanças de Jesus aqui na terra, no meio dos homens, Jesus curou muitos doentes, ressuscitou algumas pessoas, né, que haviam morrido. Ele pregava para as pessoas, onde ele passava, enchia de gente, ele conversava, passava confiança para essas pessoas, né, no jeito dele falar, no jeito dele contar as histórias, né, ele contava em parábolas, né, então as pessoas entendiam. As pessoas eram muito carentes da palavra, porque não tinha, até os religiosos da época, eles só queriam saber de arrecadar fundos, né? Sempre tá se enriquecendo lá, às custas do povo, né? Da fé do povo. Os líderes religiosos odiavam Jesus, porque ele impunha seus ensinos falsos e sua conduta má. Segundo os religiosos da época, Jesus ele ensinava falsas coisas, né, perante os religiosos, né? E ele tinha uma conduta má por falar a palavra de Deus. Segundo os religiosos, ele blasfemava contra Deus, né? Que tudo aquilo que ele falava era do diabo, segundo os religiosos. E muitos dos religiosos, dos líderes religiosos, eles tramaram contra Jesus perante os romanos. Eles conversaram com os romanos para que o prendesse, né? Mas os líderes religiosos, eles sabiam que tinha um dos discípulos que era meio ganancioso, né? Gostava do dinheiro. E fizeram a cabeça de Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes o traiu por algumas moedas. Ele foi preso, ele foi açoitado, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinho. Ele foi exposto perante o povo, e o povo escolheu, que naquela época tinha que escolher, podia escolher entre um ladrão, né, ou outra pessoa para ser livre.
E o povo escolheu um ladrão, que a gente vê nos dias de hoje nada diferente. Preferem o ladrão do que a pessoa boa, a pessoa que quer as coisas certas para o povo, as melhorias para o povo. E ele foi conduzido à morte, né? Carregando sua própria cruz, porque naquela época as pessoas eram punidas eram crucificadas, né? Para morrer na cruz. E nunca, desde da primeira vez que ele foi preso, que ele foi açoitado, que colocaram a coroa de espinho, ele não murmurou, não reclamou. Ele carregou a sua cruz calado até o local de crucificação, onde ele foi pregado na cruz, no meio de dois ladrões, onde um dos ladrões foi perdoado por ele. E o sangue que ele derramou foi um sangue que lavou os nossos pecados. Ele pagou um preço muito caro por nos livrar do pecado, que foi a morte de cruz. Jesus fez o bem, mas foi odiado. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21 ao 24. A gente vê até hoje pessoa debochando de Jesus, fazendo críticas a Jesus. A gente viu até pouco tempo aí no carnaval, debochando de Jesus lá, botando uma pessoa como vestida de Satanás, batendo em Jesus, debochando do nosso Salvador. Então, muitas coisas que acontecem, não acontecem por acaso. Essas coisas ruins que estão acontecendo no mundo, não está acontecendo porque tinha que acontecer. Se você tem um tempo para ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia fala de tudo isso. E a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Foi escrito por homens, é claro, mas foi o Espírito Santo desses homens que escreveram. Deus usou essas pessoas para que eles escrevessem. É como eu pedi para uma pessoa escrever uma carta, né? Eu ditar a carta, ela escrever e mandar para a pessoa. Quem escreveu foi ela, mas quem ditou fui eu. A mesma coisa Deus usou essas pessoas para que transmitisse a sua palavra. E ele deixou tudo escrito para nós aí, tudo bonitinho lá. É só vocês lerem, vocês vão ver tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo. Então essa palavra que eu queria deixar para hoje, falar sobre Jesus. Uma próxima vez eu também vou continuar falando de Jesus, que é uma lição muito bonita que eu tenho preparado aí, que fala de Jesus e outras mais para frente. Então eu queria abençoar a todos, desejar um excelente dia e que Deus aí abençoe a todos e fique com Deus, que Ele vai proteger a todos. Um grande abraço.